Capítulo 11. Análise de dados em Big Data. A nossa agenda cobre análise de dados em Big Data, análise de dados em todos os lugares, análise descritiva, análise diagnóstica, análise preditiva e análise prescritiva. Análise de dados em Big Data. Com Big Data, podemos fornecer experiências personalizadas a milhões de usuários, entender o que motiva os clientes, o que atrasa as linhas de produção, podemos analisar genomas para pesquisa sobre o câncer e evoluir na astronomia e na física. Para obter insights sobre os dados, é preciso aplicar métodos analíticos adequados ao seu tratamento, uma prática conhecida como ciência de dados, ou Data Science. Métodos analíticos objetivam adivinhar o futuro, elaborar profecias, previsões, e isso chamamos de Predictive Analytics, análise preditiva. O termo Analytics tem sido amplamente utilizado, considerando que as empresas realizam análise de dados em várias áreas, tais como financeira, marketing e de negócios em geral. Ciência de dados. Business Analytics, análise de negócios. Data Analytics, análise de dados. Data Mining, mineração de dados. Test Analytics, análise de textos. E Predictive Analytics, análise de previsão ou análise preditiva, são termos essencialmente inclusos dentro do campo de ciência de dados, utilizados para se referir ao ato de realizar análise de dados. Ciência de dados é o centro de Big Data e está preocupada com a análise de dados e a extração de conhecimentos a partir de insights, construindo modelos preditivos a partir de métodos analíticos. Análise de dados em todos os lugares. Data Science, ou ciência de dados, é entendida como sendo um processo que inclui a compreensão do negócio, dos dados, sua preparação, análise exploratória, modelagem, aplicações computacionais, avaliação dos insights e ação para produzir os resultados. Analytics, por outro lado, estabelece o ato de realizar uma análise de dados em vários níveis de profundidade, o que nos permite dizer que uma análise de dados pode ser extremamente complexa ou muito simples. Classificação da análise de dados. O Gartner classifica Analytics em 4 níveis ou tipos: descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. A figura ao lado mostra que à medida que a dificuldade da análise aumenta, também aumentam os valores dos resultados para a empresa, ou o valor das análises corporativas. Classificação da análise de dados. No modelo Gartner, o dado é transformado em informação, gerando um insight, que será aplicado aos negócios a partir da otimização e da previsão da análise de dados, que ocorre na última fase, a prescritiva. Desta forma, as empresas podem se valer da análise em todas as fases, ou seja, podem passar a medir praticamente tudo e não mais apenas os dados tradicionais, chamados de transacionais. Os dados relacionados a todos os aspectos do negócio, quando analisados, começam a contar uma nova história, que, sendo interpretada de forma correta, dará uma nova eficácia aos negócios. Análise descritiva. A análise descritiva dos dados é o processo de coleta, limpeza e apresentação dos dados para obter informações imediatas. É o primeiro contato com os dados, buscando responder perguntas simples, tais como: por que as nossas vendas estão diminuindo? Quais tipos de pessoas estão comprando nossos produtos? O objetivo é entender questões básicas sobre o negócio, a partir de um processo de observação, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e mesmo pesquisa causal da relação entre duas variáveis. Uma análise descritiva é uma forma de vincular o mercado à empresa através de decisões, ou a melhor maneira de obter a informação necessária para tomar rapidamente alguma decisão de negócios. Análise diagnóstica. Análise diagnóstica são os reforços de resolução de problemas que acrescentam um valor significativo para uma resposta procurada, apresentando de forma visual a solução deste problema. Consiste em reunir dados relevantes, provocando insights e criando novas informações, como um novo campo, por exemplo, gerado a partir dos dados iniciais, do tipo: quanto tempo se passou desde a última compra? A análise diagnóstica serve mais como uma investigação, respondendo por que e como um evento ocorreu. Análise prescritiva. A análise prescritiva indica o que deve ser feito em termos práticos, action. Ela visa responder à pergunta: como podemos fazer algo acontecer? Indo além da análise preditiva no sentido de relatar as prováveis consequências das escolhas. É uma análise completa que combina as anteriores e mostra o caminho a ser seguido
na execução de uma estratégia de negócios, sendo caracterizada pelo uso das novas e recentes tecnologias de redes neurais, análises gráficas das redes sociais, motores de recomendação e aprendizado de máquina, machine learning. As soluções de análise prescritiva geram previsões e recomendações acionáveis, como os sistemas de recomendação da Netflix e Amazon, onde as escolhas dos usuários, compras ou navegação no site com os cliques, vão estabelecendo as possíveis recomendações de novos filmes ou produtos, baseado em gosto pessoal. Análise preditiva. Encerramos aqui o capítulo 11. Vamos em frente. A análise preditiva fornece suporte para o entendimento de eventos futuros, das tendências futuras baseadas nos dados. Aqui são empregadas técnicas de análise mais avançadas, como métodos e modelos estatísticos, algoritmos sofisticados de mineração de dados e aprendizado de máquina, machine learning. A bem da verdade, é nessa etapa que começamos a falar em Big Data, visto que podemos aplicar essas técnicas para grandes volumes de dados e tentar, de certa forma, adivinhar o futuro. É aqui que as empresas começam a se diferenciar e onde começa a surgir a figura do cientista de dados, responsável por mudar o data status da empresa,